começando mais um Diário Cast, o podcast da construção civil. Hoje vamos falar de um tema que não impacta apenas Arroio do Sal, mas todo o nosso litoral norte gaúcho. Estamos vivendo um momento de grandes transformações, novos portos, investimentos em turismo, saneamento, mobilidade urbana e mercado imobiliário. Tudo isso vai moldar o futuro da nossa região e, claro, refletir diretamente também em Torres e nas cidades vizinhas. É um assunto que merece a nossa atenção porque envolve desenvolvimento, qualidade de vida e novas oportunidades para o nosso mercado. Hoje, entrevisto o prefeito Luciano Pinto da Silva, servidor público concursado e gestor formado em gestão pública. Luciano iniciou sua carreira política como vereador por 2 mandatos, quando também foi presidente da Câmara Municipal. Foi eleito prefeito de Arroio do Sal em 2008 e reeleito em 2012. Conduziu gestões reconhecidas pelo equilíbrio fiscal, investimentos em saúde, educação, infraestrutura e valorização dos servidores públicos. Em 2015, assumiu a presidência da FAMURS, representando os 497 municípios gaúchos e atuou como assessor especial do governo do estado. Agora, em seu 3º mandato, foca a gestão na retomada do desenvolvimento com planejamento, inovação e trabalho voltado às necessidades da comunidade. Junto dele, recebo também o secretário Luciano Costa, jornalista e comunicador. Assumiu a Secretaria de Turismo, Esporte, Juventude e Cultura em janeiro deste ano. Possui ampla experiência em comunicação e gestão pública, com foco no desenvolvimento turístico, cultural e esportivo de Arroio do Sal, além de integrar projetos que fortalecem a economia local e valorização da nossa cidade. Então, nosso tema hoje é o futuro do litoral norte e o impacto dos novos investimentos em Arroio do Sal. Rapazes, muito obrigada pela disposição de estarem aqui hoje com a gente. Ficamos muito felizes em recebê-los. Nós que ficamos também muito orgulhosos de estar aqui, né, Laura, e poder falar sobre as nossas ideias, projetos, ações, né, na gestão pública, um município jovem que é Arroio do Sal, mas que tem um futuro extraordinário, né, que vai crescer muito com os investimentos que irão ocorrer, investimentos que eu posso afirmar a todos aqueles que estão nos assistindo, de que são obras de interesse nacional, que não vai impactar apenas Arroio do Sal ou a nossa região, é o estado do Rio Grande do Sul, é o Brasil, porque é obra de logística, de infraestrutura logística, é o que requer nesse momento, quando nós temos aí um estado que tem uma carência muito grande nesse sentido, que acaba gerando um custo muito alto aos empresários, aqueles que produzem, seja na indústria, seja no setor primário, né, na agricultura, pecuária. E nesse momento a gente tem dito, inclusive, que estamos ajudando a enriquecer o estado vizinho de Santa Catarina, que há 2 semanas atrás anunciou o 8º porto, né, o 8º porto, quer dizer, tendo 350 quilômetros de orla, enquanto nós temos quase o dobro disso, só temos um porto em Rio Grande. E agora, né, com o advento aí desses portos que irão ocorrer, irão ser construídos em Arroio do Sal, começando aí pelo o Porto Meridional, que já está mais conhecido, né, através da mídia, mas também surgindo agora o Porto Litoral Norte, que nesse caso é um porto maior, não é? Com calado maior, próximo de 30 metros, enquanto o Porto Meridional em torno de 17 metros, mas tanto um quanto o outro, muito importante. E que esse segundo porto é algo que eu vinha trabalhando há 2 anos. Eu não era prefeito, mas investimentos sairiam em São Paulo e, de forma articulada, né, conseguia trabalhar no sentido de trazer os investimentos para o estado do Rio Grande do Sul, em particular para o meu município de Arroio do Sal. Então, a gente fica muito feliz de que agora, recentemente, a ANTAC, né, através, evidentemente, dos projetos, né, da solicitação, deu a concessão, né, que vai ser publicado logo em seguida aí no Diário Oficial da União, como já foi publicado também a concessão de uma ferrovia, né, por um prazo de 99 anos, prorrogado por mais 99 anos. Nossa. Então, nós vamos transformar Arroio do Sal realmente numa cidade de referência para o estado do Rio Grande do Sul em termos de desenvolvimento, geração de emprego, renda, de possibilidades aí para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que quem investe, ele precisa de ter esse custo menor,
né, na logística que sobra para investimento nas suas empresas, né, ou na agricultura, na pecuária, como eu falei, nos serviços. E vai, evidentemente, impactar Torres, vai impactar Capão da Canoa, os municípios aqui da nossa região, né, que eu tenho certeza absoluta que os prefeitos também estão com esse olhar, estão fazendo essa leitura, se preparando, como nós estamos nos preparando para recepcionar esses investimentos, que, como eu falei, é muito importante. Eu diria, para um estado que já tem uma história extraordinária como o estado do Rio Grande do Sul, nesse momento nós podemos ter aí uma expectativa de que o Rio Grande do Sul volte a figurar no cenário nacional, no aspecto econômico e social, sendo protagonista nesse sentido, coisa que há muitos anos não acontece, né? Então, estamos trabalhando, contribuindo, né? A Arroio do Sal certamente vai dar uma contribuição extraordinária também para o estado do Rio Grande do Sul. Vai ter uma significância enorme para o nosso estado, né? No Brasil, nível mundial, digo assim. Sim, até também por esse corredor bioceânico, né, Luciano? Como que é essa questão? Pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso também? Sim. Veja bem, quando eu falei sobre a questão da uma linha férrea, né, que tem aí uma concessão e um projeto, um traçado já, que sairia de Arroiçal, atravessaria a região metropolitana, iria até Santa Maria, subiria até Chapecó, atravessa Santa Catarina, passa por Cascavel e chega à cidade de Terra Roxa, na divisa do Paraná com Mato Grosso. Transportando cargas, né? Transportando cargas, né? Produtos, enfim, aquilo que essa região produz. Certo. Pegando, inclusive, também da Argentina, não é? Pela proximidade, enfim, Paraguai, não é? E o governo chileno, recentemente nós trouxemos para Arroio do Sal, e eu, como representante também da UPM, que é a União Parlamentar do Mercosul, conseguimos trazer para o Brasil, claro, aqui para o Rio Grande do Sul, uma delegação de parlamentares e empresários do Chile, né? Ali capitaneado pelo senador Ulisses, ele é da região de Atacama, né? Porque o governo chileno tem esse projeto também, essa disposição de fazer esse intercâmbio, mas fundamental essa aproximação com o estado do Rio Grande do Sul, mas fundamentalmente, né, no aspecto desse corredor bioceânico, né, Pacífico, Atlântico, né, e que vai fortalecer a economia do Chile. Mercosul inteiro. Mercosul, a região do Mercosul, né, será beneficiada, a Argentina será beneficiada, né, diretamente. Então, eu entendo que a partir dessas possibilidades que se tornam reais nesse momento em relação à questão dos portos, pela riqueza que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, né, em termos de importação, de exportação, tem chamado a atenção, né, desses países próximos e que passam a ter esse interesse, né, comercial, que para nós é muito importante, né, porque o que a gente quer realmente é movimentar a economia. Com certeza. Né? Eu sempre digo, eu já participei de reuniões em outros países, né, onde levamos as potencialidades do estado do Rio Grande do Sul, como foi no Japão, como foi na Arábia, né, no Riad, como foi na França, na Itália, na Alemanha, que há interesses assim, gigantes, né, eu diria, de investir no Brasil, que é um país atrativo em termos de vir e investir, não é? Porque tem tudo a ser feito, são portos, aeroportos, ferrovias, rodovias. Então não são investimentos em capital especulativo, são investimentos que vão gerar emprego, renda, né? Num país que tem aí 210 milhões de consumidores, né? Como eles mesmos dizem, né? E que então faz com que se torne atrativo. Arroio do Sal já tem sido falado no Japão, já tem sido falado em outros países. Nós queremos fazer agora uma feira no mês de abril, ali, entre dia 11 e dia 12 de abril, né, onde queremos trazer aí representação aí, em torno de 20 países, né, que tem esse interesse comercial. Então, eu penso que Arroio do Sal, ele é apenas um instrumento, né? É um instrumento. É a joia do nosso estado no momento. Vai ser uma referência e nós temos que estar preparados para isso, no sentido de preparar,
recepcionar esses investimentos, que não é só o porto, né? Aliás, o Porto Litoral Norte, ele tem 2 concessões, né? A comercial e a turística, de passageiros. Legal. Isso é muito bom de falar. Exatamente, quer dizer, vai beneficiar a todos, daí sabe que são dados aí já comprovados de que cada pessoa que desce de um transatlântico deixa em torno de $200 na cidade. Olha só. Né? Então, a movimentação econômica, né? Isso para nós é muito importante, para o segmento da rede hoteleira, gastronômica, de serviços, enfim. Eu penso que estaremos contribuindo aqui para a nossa região, o estado do Rio Grande do Sul. Toda a vida. E tu sabe que a gente nota muita preocupação do pessoal também receber o porto, muitas pessoas resilientes, sem ter um conhecimento tão amplo e ver como é positivo isso pra gente. Eu queria que tu falasse um pouquinho de como vocês estão se preparando para receber tudo isso. Eu sei que para receber um porto não deve ser uma tarefa fácil, tem uma logística muito grande para a cidade receber isso tudo, né? Como é que vocês estão se preparando isso? Eu sei que tem um plano diretor também que foi refeito, saneamento básico que está sendo expandido, antecipado, inclusive. Eu sei que a Rodossal está pronta e está preparada para esse tipo de passo, para esse avanço tão grande. Sim, veja bem, primeiro devemos dizer o seguinte, né? Até para aqueles que estão nos assistindo poder compreender, ter o entendimento, esses recursos são privados. Certo. São privados, né? Então, porque tem muitas pessoas que dizem, mas o quê? Não é? Tem que investir mais em saúde, quer investir em porto, né? Não sabe que nós precisamos trazer investimentos. Uma economia, ela cresce através de onde tem gente que tem a coragem de produzir, de empreender, não é? E com isso, seja a esfera estadual ou municipal, não é? Poder arrecadar mais para poder investir em políticas públicas, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança, na própria infraestrutura, saneamento, na área social, turismo, né? Então, tu não faz isso sem dinheiro. Tá? E tu não pode depender dos repasses constitucionais que o governo federal centraliza os recursos, né, de uma forma absurda, e as coisas acontecem nos municípios. Né? Eu fui presidente da maior entidade municipalista do estado do Rio Grande do Sul, tenho conhecimento disso, falei em nome de todos os prefeitos do Brasil na Câmara Federal, porque em Brasília eles vivem um mundo à parte. Né? Eles não conhecem, parece que não vivenciam a realidade do Brasil, a vida real. Não é? Para que as pessoas possam entender, eu sempre digo e cito como exemplo, de cada R$100 que se arrecada nesse país em impostos, apenas R$18 é dividido entre 5.570 municípios. Meu Deus. Né? R$18, R$25 dividido entre 27 estados, o restante fica para um só, que é a União. Então, que centraliza os recursos, gasta mal, né? Todo mundo sabe, desvio de toda a ordem, né? Mas onde é que o cidadão vive? Onde ele nasce? Ele nasce no município, ele vive no município, ele produz no município, paga seus impostos, tem seus sonhos, morre no município. Né? Então, aquele gestor mais cobrado pela população é o gestor local dos municípios, dos prefeitos, que são cobrados legitimamente pelo contribuinte, né? Mas de muitas ações que cabe à esfera estadual ou federal, e não ao município. Né? Quer dizer, o município é o primo pobre da federação, né, que são os municípios, recebem, quando se tem programas federal, como SAMU, como Saúde da Família, né, tu assina um contrato lá, porque o projeto é muito bom, é muito interessante. Aí tu assina um contrato com o governo federal, onde é tripartite, né? 25% do custo daquele programa é do município, 25% do Estado e 50% da União. A União não atualiza os valores, e aquilo que era para ser 25% do município já está em 60%. Nossa. Porque aumentou o salário dos funcionários, né? O combustível, falando do SAMU, por exemplo. Quer dizer, há uma infinidade de situações que quem tem que bancar é os municípios, e isso acaba literalmente esculhambando com o orçamento financeiro dos municípios. Né? É um grande problema, né? Essa centralização dos recursos e esses Kinder Ovo, que eu sempre digo, né? Esses programas federais, são vários, que é criado, né? Faz uma propaganda, né? Pintam algo fantástico, né? O prefeito tem que bancar. Não, mas ele tem que ir lá se habilitar para isso e tal, aí tu vai, e depois né? O Kinder Ovo sempre tem uma surpresinha dentro, né? É isso que os prefeitos vivenciam,
Mas por isso que é importante trazer investimentos privados, porque vai, evidentemente, pagar seus impostos, né? E isso vai movimentar a economia local, gerando empregos, seus empregos indiretos, e, é claro, a arrecadação, fazendo com que a gente possa fazer os investimentos, né? Sobrar um pouco de recurso, porque todos os municípios não são diferentes, porque as pessoas chegam a ver, por exemplo, aqui em Torres, vê um orçamento lá, não sei em quanto é que está, se está aqui está 300, 400 milhões, eu não sei, não importa, tá? Só que tem que lembrar o seguinte, tá? De cada R$ 100 desses impostos, 25 vai para a educação, já é carimbado, certo? 25 para a educação, 15 para a saúde, obrigatoriamente, que é o mínimo, mas a maioria dos municípios já estão em 27, 28, 29, alguns 30% na saúde. 7% vai para a Câmara de Vereadores. Tá? E para fazer o custeio, né, de toda a estrutura, tu vai ver o que vai sobrar para investimentos. Eu cito o exemplo do Estado do Rio Grande do Sul, o governo estadual. Também é a mesma coisa. De cada R$ 100, todos os repasses constitucionais, né, mas tem também aí eu diria, vamos dizer, uma irresponsabilidade ao longo do tempo, não adianta buscar culpados, porque todos os grandes partidos foram inquilinos do Palácio Piratini, né? Seja MDB, seja PDT, PT, PSDB, PP, todos os partidos esses grandes partidos já foram inquilinos do Palácio Piratini. Pois bem, de cada R$ 100, 70 vai para a folha de pagamento. Meu Deus. Tá? Aí tu vê o custeio da máquina pública, o restante, o que sobra? Sobra 2 ou 3% para investimentos. Sim. Entendeu? Se torna pouco, no fim. Muito pouco, muito pouco. Então, o que acontece? Por isso que quando se surge uma possibilidade como essa, de um investimento como esse, né? Um porto, por exemplo, regional, em torno de R$ 6 bilhões. O porto do Litoral Norte chegando a US$ 6 bilhões. 6 bilhões, gente, ó, bilhões de reais, bilhões de dólares. A diferença de um para outro. Mas a ferrovia também é orçado em torno de US$ 6 bilhões, né? Iniciativa privada também. Iniciativa privada, né? Recursos de fora, enfim. Tá? Isso promove o quê? Cria um ambiente favorável de negócios para que outros tipos de investimentos, acabem vindo para o Rio Grande do Sul, não fugindo do Rio Grande do Sul, como acontece aí, foram em torno de 15 mil empresas que foram embora de Caxias do Sul, né, para outros estados em razão da questão logística. Sim, muito cara a nossa logística daqui. Exatamente. As empresas estão indo embora. Exato. E mesmo assim, o nosso estado continua sendo o mais rico de todos. Mas nós como gaúchos, né, nós dizemos isso, mas hoje a gente observa que outros estados estão aí sendo protagonistas realmente, né, como é o estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, então, que cresceram muito, e o Rio Grande do Sul tem que recuperar esse espaço perdido, né, e só vai se dar através de atração de investimentos, né, que serão geradores de emprego e renda. Nossa, muito. E me surpreende ainda, né, falarmos de Arroio de Sal, o número de habitantes que tem a população de Arroio de Sal é 11 mil habitantes, né, Luciano, mais ou menos? O IBGE, no censo, diz que tem 11 mil, né? Só Cartão Sul tem 25 mil. Né? Então, isso acontece também com Torres, com Capão da Canoa, né? Muitas pessoas vieram na hora do censo, onde é que tu mora? Mora em Porto Alegre, mora em Caxias. Né? Mas é uma cidade que vem muitas pessoas da Serra Gaúcha, que são muito potenciais investidores para nossa cidade, e eu vejo isso muito positivo na questão do porto também. Mas, junto com isso, eu vi que vocês fizeram também o plano diretor, readaptaram ele, refizeram o plano diretor, que vai permitir verticalização. Aqui em Torres é um exemplo disso. Muitos construtores que eram de Arroio de Sal vieram para Torres porque não era mais possível verticalizar lá. Então, além disso tudo, a gente vai ter um porto, a gente tem um plano diretor que permite que isso se expanda e que a cidade cresça de uma forma ordenada e com coisas boas, né? Com um crescimento bom, produtivo, com qualidade, e não simplesmente, vamos largar um porto, as pessoas pensam que vão abrir um porto que vai ser a Bangu, que vai sair de qualquer jeito. Não. E não é assim. Não. Então, parabéns pela iniciativa, eu acho Obrigado. Que só tem a Eu até quero só. aproveitar a tua audiência e fazer o seguinte, aqueles que vieram para cá, para Torres, né, estão convidados a retornarem para Arroio de Sal, né, que serão muito bem recebidos, estão muito receptivos aí os investimentos. Nós temos, eu assumi a prefeitura e montei uma equipe técnica, né, todos os secretários são técnicos, né, temos um secretário do turismo, não é? E também que
com uma larga experiência na comunicação, aí 25 anos de RBS, que tem essa experiência. O nosso secretário do Meio Ambiente também, engenheiro e advogado, consegui convencê-lo a vir para Arroiçal, né, para que ele pudesse nos ajudar nesse sentido. Nós estamos trabalhando na questão ambiental, né, e é necessário. Estamos fazendo aí o cercamento eletrônico 100% entrada e saída de Arroiçal. Que Sim, legal, isso vai ser muito importante. Nós estamos trabalhando na questão. Ontem tive outra reunião com os diretores da Corsan, EGE, né? Isso. Porque a gente possa já iniciar em seguida, pedir antecipação do cronograma de obras, né? Importantíssimo, em 2026 já temos um aumento do saneamento Arroiçal, né? Sim, isso estava previsto para 2027, 2028, né? Então a gente botou uma pressão aí, respeitosa, mas legítima também, né? Com no certeza. Sentido de que a empresa ela possa ver o seguinte, né? Aquilo que vai acontecer vai beneficiar o Estado do Rio Grande do Sul. Claro. Como eu falei, são obras de interesse nacional. Você não pode ficar pensando o seguinte, não, vou deixando... Não pode, não é possível. Nós precisamos de investimentos no saneamento até mesmo para atender a área da construção civil, né, que é muito importante, gera emprego, movimenta a economia. E, então, o plano diretor também está sendo aí atualizado, né, com muita responsabilidade, né, mas também com uma visão de futuro. Nós temos que ter visão de futuro, nós temos que olhar para frente, a gente tem que prever o que vai acontecer daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. Né? O Arroiçal é o maior município do litoral norte em extensão de praia. Eu vou dizer isso agora. E geograficamente muito bem localizado entre Torres e Capão da Canoa, na saída da Roda do Sol, uma lagoa extraordinária que é um diferencial, que é a Lagoa Itapeva. Então nós temos um potencial natural também extraordinário, né? E também, né, essas condições todas para recepcionar esses investimentos, criar um ambiente propício, né, para negócios. Eu vejo que aqueles que estão, que militam aí na área da construção civil, de negócios, né, imobiliários, já comecem a olhar para a Arroiçal, né? Porque não existe espaço vazio. Se não ocupar, alguém vai ocupar, né? Ele pode ter certeza disso. Capão da Canoa, participei de um jantar lá com o segmento aí também daí das imobiliárias, né? Todos estão indicando, direcionando seus investimentos para a Arroiçal, adquirindo áreas, né? Então não existe espaço vazio, né? E hoje eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, de que Arroiçal é o município melhor para fazer investimentos, né? O retorno será garantido. Então eu não posso deixar de aproveitar esse momento para fazer esse chamamento e um alerta àqueles que estão aí buscando áreas para investimentos, né, que aproveitem, porque está valorizando os imóveis. Está barato ainda. Ainda está barato, então aproveitem, né? E porque a Arroiçal vai ser referência, sim. Nós temos que entender, um contexto todo, né? Que tem que ser analisado, tem que ser feita essa leitura, né? Aqueles que empreendem, aqueles que investem, o corretor, né? Enfim, né? Todo o pessoal do setor imobiliário, eles têm que começar a buscar essas informações. Eles têm que ter essas informações. É importantíssimo. Exatamente, para que eles possam até poder exteriorizar isso aos seus investidores, né? Que eles conhecem, né? Porque nós teremos grandes investimentos. E a gente tem assim, Luciano, como dizer uma data, quando é que vai acontecer o porto? É um porto só, vai ser os dois? Como é que é isso? Não, o que acontece é o seguinte, por exemplo, o Porto Meridional está nesse momento na análise por parte do IBAMA do IARIMA, né? O estudo de impacto ambiental. Certo. E foi apontado algumas questões que já foram corrigidas, e acredito que aí, até o final do ano, um pouco antes, né, já tem a aprovação e depois a licença prévia, né, a LP, depois a LI, que é a licença de instalação, e começa as obras. Né? Então, vai ser rápido. O que eu alerto aos investidores é de que não esperem começar a construir. Isso. Entendeu? Não esperem. E não pensem que não vai sair. Tá? Não tenham medo. Por quê?
ninguém rasga dinheiro, ok? Por exemplo, o Meridional, os caras já investiram quase 90 milhões aí. Nossa. Certo? Seja no projeto executivo, seja em licenciamentos, aquisição de áreas, né? O outro investimento que eu tenho acompanhado de perto, porque eu consegui os investidores, né? Que iriam investir em São Paulo, eles vão fazer esses investimentos, estão convictos disso, né? A gente articulou isso também junto ao Ministério dos Portos, então, falando inclusive diretamente com o ministro Silvio Costa, e eu com também o diretor de Novas Outorgas, a gente tem tido uma relação muito fraterna e uma relação direta, de maneira que a ANTAC já deu o aval e agora cabe aí a assinatura. Hoje ainda estive conversando aí com o professor da USP, porque essa minha relação e essa forma aí foi dessa relação que eu tenho com alguns professores da USP que me auxiliaram nesse sentido, né? Porque eu tenho essa relação já mais antiga de vários projetos, do qual, né, auxiliei esses professores das algumas fundações e que são muito articulados também, né? Tem boas relações, a gente também tem, então um somatório nesse sentido nos permitiu trazer para cá esses investimentos, né, esses investidores, né? Porque o projeto já era conhecido, assim, no sentido de que só não tinha investidor, né? Não adianta ter um projeto e tu não ter quem vai botar o dinheiro, né? Não adianta. Então, se conseguiu isso, são investimentos de fora do país, né? E está muito bem articulado, de maneira que a gente tenha toda a confiança de que, após aí a análise necessária de parte dos técnicos do IBAMA, para se iniciar as obras, né? Os projetos são maravilhosos, são projetos assim audaciosos. Para o Harley botar as imagens aqui dos dois projetos, se a gente tiver, Luciano, se tem para nos fornecer, posso, né? Sim. E uma coisa que a gente não faria sem pensar em meio ambiente, né? Muitas pessoas estão preocupadas com o impacto do meio ambiente, muito nesse setor, mas é óbvio que vai ser muito bem preparado, já está sendo muito bem preparada a cidade para esse quesito, né? E, Luciano, não te perguntei nada ainda. Louco para falar. Louco para falar do turismo. Me conta, como é que tu acha que isso vai ser impactado, o turismo do Arroio do Sal? Já está sendo, aposto? Eu estava lá no meu cantinho, fui para Arroio do Sal, né? Vim de Porto Alegre para descansar. De lá. Né? Eu ia descansar e conhecia esse querido aqui, que é o prefeito, mas antes de prefeito virou um amigo, né? Me convidou para compor aí o grupo de secretários. E eu estou muito satisfeito, porque as oportunidades são inúmeras em Arroio do Sal. E como o prefeito comentou, tu também citou na abertura, esse impacto ele é em nível nacional. Né? Então, a gente entende que falta para a cidade, né? Faltava para a cidade, a gente ter essa visão de profissionalismo, uma visão de futuro, uma visão técnica, né? de criatividade, porque é uma cidade pequena ainda, os recursos são escassos. A população tem que entender que para melhorar outras áreas públicas é preciso ter recurso. E o recurso é privado, não é público dos portos. Então nós temos aí um porto que é onshore, né, que é perto da praia, que é o Porto Meridional, e o outro que é offshore, que é 2.800 metros para dentro do mar, Olha só. que é o segundo porto. Nós temos aí a possibilidade iminente de ancorar cruzeiros aqui em Arroio do Sal. Que legal. Então, eu sempre falo com o prefeito, quando eu enxergo o Parque da Guarita, por exemplo, ou o Aqualoucos... Não tinha pensado nisso. Ou o Aqualoucos, eles não estão no perímetro de Arroio do Sal, mas eles compõem a nossa região. Com certeza. Né? Semana que vem eu vou me reunir com os secretários de turismo do Litoral Norte e eu quero bater muito nessa tecla. Porque como nós temos aí uma distância, né? Vamos pensar aqui, Tramandaí e Torres, 100 quilômetros mais ou menos, né? Aí tem Terra de Areia, tem Itati, Dom Pedro de Alcântara, tem, né, todas essas três cachoeiras, enfim. Nós temos um potencial, né, para quem conhece um pouco, assim, viajou para fora, assim, eu tenho um pouco de experiência nisso. Nós temos mar, terra, lagoa e serra. Né? E Arroio do Sal foi abençoada com a proximidade da serra ali em Arroio do Sal. Então, tem tanta potencialidade não explorada ainda, mas quando a gente fala explorar de forma responsável, né? Claro. Utilizando as medidas compensatórias, né? As contrapartidas das empresas, que não vai ser pouco dinheiro, só que tem que ser bem administrado.
Com certeza. Né? E com a liderança do Luciano, a gente tem essa consciência e uma palavra-chave do Luciano ali, que eu vi muito isso em Dubai, na Expo Dubai, quando teve o evento da Expo Dubai lá em 2022, 21 e 22, visão de futuro. Né? Eu acompanhei lá um evento onde 192 países expuseram as suas visões de futuro. Que legal. Né? Lá o Chile, por exemplo, tinha a impressora de ossos humanos lá. Meu Deus. Né? Então tem coisas que acontecem no mundo que a gente não faz ideia. O que tu viu do Brasil lá? Do Brasil. Eu não vou mentir para vocês. O Porto de Arroio do Sal. Não, era o pavilhão das águas, assim. Só que era um pergolado no meio de um açudezinho com uma rede. Qual é a visão que o estrangeiro tem do brasileiro vendo isso? Não, preguiçoso, né? Ai, gente. Entende? Erraram no briefing lá da composição lá, né? Do stand gigante, sandália havaiana, pão de queijo. Enfim, não era compatível com o evento, né? Sim. O nosso stand na Expo Dubai em 2022. Está acontecendo agora até a Expo Osaka. É um evento que acontece a cada 5 anos em algum lugar do mundo. Assim. Eu fiz uma imersão empresarial naquele ano e vi coisas maravilhosas do ponto de vista de turismo. E pegando como base ali Nova York, né, que é a capital do mundo, Dubai, que né, busca ser isso também, eles já entenderam que o turismo é a grande fonte de receita para eles. O petróleo, eles já entenderam, por exemplo, que é finito, né? Então eles têm a obsessão por energia limpa, né? E por turismo. E é isso que a gente tem que fazer, qualquer cidade. O turismo vai ser infinito para eles, não tem como não ser. E né? eu, enquanto, digamos, líder da pasta lá de Arroio do Sal, eu tenho que vender o Parque da Guarita. Ai, sim. Né? As belezas que tem aqui, né? Então a gente está muito envolvido, empolgado para fazer o melhor aí para a cidade e deixar legado. Porque nós estamos, né? Nós não vamos ser. Eu não vou ser secretário para o resto da vida. Né? Então a gente tem que deixar um legado para o futuro aí, né? Com certeza. Eu até ia perguntar se vocês tinham dimensão, assim, da página da história que vocês estão criando pro estado do Rio Grande do Sul, sabe? Porque é de uma responsabilidade tão grande e o número de pessoas impactadas com isso é absurdo. Então, por isso que eu também quis trazer esse tema, porque não tem como nós não pensarmos mais litoral norte sem pensar em Arroio do Sal primeiro agora, porque, querendo ou não, Arroio do Sal agora é o assunto da vez, né? E termos condições de colocar e executar isso já é um passo muito grande, porque a gente pensava em Arroio do Sal é um município pequeno, poderia vir de outros municípios com mais potencial, no caso, mas com a influência do Luciano isso foi possível. Então, isso vai impactar mesmo, isso vai acontecer e é bom a gente deixar claro que essa é uma realidade para pouco tempo, que logo acontece. E a gente está atento, né? O Luciano sabe disso, para investimentos que vão acontecer na Serra. Isso. Eu também vou vender a Serra. Isso aí. Esse trem que vai ligar a Serra e o litoral. Aliás, diga-se de passagem, é muito importante fazer esse registro. Trouxemos ali uma apresentação do projeto que vai acontecer em São Francisco de Paula. Legal. Algo extraordinário também. Muito arrojado, já adquiriram a área, lá 400 hectares. Estão trabalhando para ter ali, inclusive, um autódromo para Fórmula 1. Fórmula 1. Nossa. Aeroporto projeto. Executivo Internacional. Nossa. É então, outro patamar, então. outro Agora patamar. já. Então, nós temos. Isso é importante, né? São questões que nos assim, motivam, né? Porque a gente está vendo esse despertar. Agora eu vejo esses dias da possibilidade de uma ferrovia de Porto Alegre a Gramado, não é? Eu fui procurado por outros empresários, uma ferrovia de Arroio do Sal até Canela. Isso. Então, são coisas muito interessantes, não é? Que a gente começa a ter um olhar futuro, assim, com uma esperança, né? Uma coisa mais positiva, né? Com um otimismo maior, porque a gente tem que ter a visão. Eu, como gestor, meu terceiro mandato, mas eu como eu disse, fui presidente de uma entidade, né? Ajudei todos os municípios do Rio Grande do Sul. A minha passagem ali em um ano, eu consegui mais de 1 bilhão e 400 milhões dos municípios do Rio Grande do Sul, então trabalhei bastante, ajudei bastante. Fui assessor por 13 anos do Sartori, então aprendi muito com o Sartori. Antes, quando ele era deputado, né? Quando ele era governador, eu estava presidente da FAMURS, então todas essas viagens que ele fez para o exterior, sempre fez questão que eu estivesse com ele, uma relação muito estreita com o gringo, meu amigo, meu irmão.
Trabalhei também com o Gil Lorenzon, que depois foi presidente do Tribunal de Contas. Então, a gente tem essa experiência, né? E os contatos, né? Para que a gente possa efetivamente buscar aquilo que é do interesse da nossa região, do nosso estado, né? Agora, essa nova legislação da cabotagem é algo também que vem ao encontro daquilo que nós entendemos que vai beneficiar aqui a região sul, né? Porque é como se fosse uma BR marítima, né? Então, tu fazer o transporte de um porto para o outro, dentro, né? Aqui no Brasil, nas águas, né? Facilita Aqui, e isso é uma coisa muito importante, porque até então não se tinha, né? Ou não tinha uma legislação apropriada. A gente começa a ver um outro patamar. O que tem que ter lá em Brasília ter esse olhar também, né? Eles têm que ter esse olhar no sentido de que a potencialidade que tem o Brasil, o quanto ele é atrativo aí fora, né? Todos querem realmente investir no Brasil. O grande problema, isso eu vi isso no Japão, eu vi em Riad, eu vi em outros países do qual participei de reuniões com empresários, é a questão da segurança jurídica, né? Tem que ter segurança jurídica. Se não tem segurança jurídica, tu vai fazer investimentos aqui correndo alguns riscos que eles não querem correr, né? Mas vontade e disposição eles têm, então nós temos que aproveitar isso para a gente poder transformar o nosso país, que é um país maravilhoso, né? O Rio Grande do Sul, eu lembro que eu nessas viagens sempre estava participando também o presidente da Fiergs, né? Antes era o Petri, agora está o Cláudio Bier. Eu levei o material, aquela vez fui eu e Mânica somente para parar, mas nós tivemos uma agenda lá, que tem alguns governantes não conseguem ter, a gente conseguiu articular isso, trouxe depois, né, convidamos, veio 2 sheiks aqui, levei na Universidade de Passo Fundo, levei, né, conheci algumas de interesse, né, assim, para o país deles lá, e o que eu pude perceber, o que a gente percebe realmente é isso, né, esse olhar aí de fora em relação ao Brasil. Nós temos que aproveitar essa potencialidade, né? Eu levei o material aqui da Fiergs, né, lá para a Arábia, onde eles passaram a conhecer, né? Tive reunião com os 2 maiores bancos islâmicos, os presidentes, eu e Mânica, tivemos, né, com sheiks, com príncipes, mostramos para eles a potencialidade, né, do setor primário, né, porque lá importam tudo, né? Tudo. Então, o setor primário da nossa agricultura, da nossa pecuária, da nossa indústria, né? Quer dizer, é algo assim extraordinário. Nós temos que ter, e é claro, né, e o governo, o Estado, né, as suas relações políticas internacionais, comerciais, né, para que a gente possa efetivamente atrair investimentos e, com isso, como diz, fazer crescer a nossa economia, né, se tornar mais robusta, porque ela está fragilizada, principalmente quando eu falo em termos de Estado público, né? O Estado público, uma coisa, o Estado, nós temos 2 Estados, o Estado privado, que tem um potencial extraordinário, e o Estado público, que está aí, não é, até pouco tempo, não conseguindo pagar a folha dos funcionários, né? Hoje nós temos aí, a população aumentou, diminuiu o efetivo da Brigada e da Polícia Civil, né? As escolas na situação que se encontram. Então, por quê? Por falta de recursos. Então, tu tem que arrecadar, para arrecadar tu tem que, né, melhorar a saúde financeira aí de quem investe, né, possibilidades pelo menos, né, para que facilitar também, né? É isso. Eu acho que nesse sentido nós vamos ter um Estado, né, na sua plenitude, como a gente gostaria, e um país que a gente quer que volte a ser pacificado e se possa dar oportunidade a todos, né? Com certeza. Ainda sobre Arroio do Sal, assim, aos portos, é importante salientar que esse porto, o Porto Litoral Norte, que é offshore, ele vai receber aqueles navios, os China Max e os Capesize, que são aqueles maiores navios do mundo, aqueles largos, mais de 20 mil containers, navios que não cruzam o Canal do Panamá. Mentira. Então, olha, do ponto de vista logístico no mundo, o Arroio do Sal, né, é um canal do Panamá viável, né? Entendi. Porque eles vão descarregar aqui,
Vamos lembrar das aulas de geografia, né? Sai daqui do Atlântico, cruza a Terra, né? Até o Pacífico, não precisando fazer todo o contorno pelo extremo sul, né? Do continente sul-americano, né? Sul-americano. Olha o custo que isso aí já vai reduzir. Então, e aqui, né? Deus foi generoso ali do ponto de vista do calado, que não há necessidade de fazer o desassoreamento, né? Sim. Que é uma operação caríssima para a gestão de um porto. Não acredito. Então não precisa. Tu vê. Já saímos na frente. Já saímos na frente. Não à toa, né, prefeito? São 2 portos. Para ver o potencial que enxergam no estudo que a gente está falando aqui, né? Vocês têm ideia de número de população que vai aumentar a Arroio do Sal se vier esses portos? Olha, eu vejo... Primeiro, nós devemos fazer um registro, né? Dos 10 municípios que mais cresceram no estado do Rio Grande do Sul, em termos de população, 7 é do litoral. São os municípios da Orla, né? Não sabia. Os municípios da Orla. Arroio Sal é o segundo, né? Proporcionalmente. Então, até porque as pessoas estão se aposentando, estão buscando qualidade de vida, né? Então, observa o crescimento de Torres, né? De Capão da Canoa. Isso. Enfim. E com o advento do porto, a tendência é, sim, haver o crescimento. Por isso a importância de capacitar, né, a mão de obra local, né, porque senão tem que buscar mais pessoas de fora. Né? Então nós temos que trabalhar nesse sentido, essa é a nossa ideia, né, a leitura que a gente faz. Eu sou vereadora de Arroio do Sal desde que eu nasci. Tenho uma ligação muito forte com a cidade desde criança. Do carnaval de lá eu participo pelo menos há 25 anos. Fui 2 vezes do carnaval de Arroio do Sal. Quando conheci meu esposo, ele era morador de Arroio do Sal. E ele disse, vamos morar aqui em Arroio do Sal, vem pra cá. Daí eu disse, não vou. Se tu quiser que eu vá morar aí, vai ser em Torres. Porque em Torres, naquela época, 12 anos atrás, 15 anos atrás, tinha mais recursos que Arroio do Sal. Mas eu poderia estar hoje morando lá se eu tivesse condições de trabalho. De saber que eu ia ter como me manter lá. Sim, claro. De ter uma cidade mais próspera, mais limpa, enfim, mais pra frente. E agora eu vejo uma Arroio do Sal assim, que agora sim é possível pensar e planejar um futuro lá. Sou muito feliz em Torres, mas eu tenho uma paixão muito grande por Arroio do Sal, por isso que eu gosto, e fico muito feliz que isso tudo está acontecendo. Gurizes, rapazes. Já? Não. Luciano, eu queria só que tu pudesse explanar um pouquinho, que eu sei que vão antecipar, parece que esse ano a temporada de Verão? De verão. Isso para início de dezembro, é verdade? Como é que está essa situação? Assim, a gente... Eu sou um cara originalmente do marketing e da comunicação, né? E gestão, enfim, de negócio e pessoas. Eu gosto de trabalhar muito o marketing. E fazer diferente, tá? Por vezes com ações impopulares, né? Quando a gente muda, faz diferente, né? Dá um choque, assim. Mas o que a gente quer fazer em outubro, né? A gente quer fazer não necessariamente uma abertura do verão, né? Nós estamos entrando aí, graças a Deus, na primavera, né? Ui, chega de frio. Graças a Deus. E a gente quer vai fazer um evento, né? No dia 11 de outubro, que é o Aquece do Verão, né? Onde a gente já vai entrar num clima de carnaval, que eu sei que tu gosta. A gente vai ter lá... Vou ter que ir lá dançar, então. Isso, vai ter que dançar, né, lá, vai ter que fazer esse sacrifício, né? Para ir lá dançar. O Daniano, nosso Rei Momo, vai estar lá também, com as soberanas deste ano e a do Carnaval 2026, que esse ano é mais cedo, né? É dia 14, o sábado de Carnaval, em fevereiro. Nossa. Né? Então, a gente tem aí muita ação prevista, desta vez podendo organizar, né, prefeito, com mais tranquilidade, porque tu imagina mudar uma gestão do 31 de dezembro para 1º de janeiro. No auge do verão. A minha primeira ação foi às 4h30 da manhã do dia 1º para limpar a praia no centro ali, né? Junto com a equipe do meio ambiente de obras. Então a gente foi correndo, né? Mas agora para 26, final de 25, 26, a gente vai ter condições aí, trazer um show nacional, trazer shows durante todo o verão, né? E o carnaval tradicionalíssimo, que eu posso dizer, tá? Eu sempre ouvia falar, Luciano, que o carnaval na avenida era fantástico, era incrível, eu ouvia falar. Mas esse ano eu vi. Primeira vez que tu viu agora. Primeira vez. Nossa. E aí, assim, realmente, não era exagero. Né? O carnaval ali na Avenida Assis Brasil, ele realmente foi surpreendente para mim, que não tinha visto ainda, né? O carnaval ali. Então a gente está muito satisfeito, né, Luciano, trabalhando com responsabilidade, com criatividade, utilizando da melhor forma recursos humanos, tecnológicos, financeiros, para deixar um legado lá. Eu sempre falo, tá? Vou aproveitar o teu espaço aqui. O ápice da minha vaidade enquanto secretário, já pedi para o Luciano,
é que tenha meu nome nas plaquinhas lá de tudo que a gente fizer, para que os meus filhos olhem, o pai ajudou. Isso. É isso que eu quero. Que legal. Não, né? Não tenho problema se amanhã eu não tiver secretário, não tem problema. Eu quero poder deixar para a cidade que eu aprendi a amar, que é Arroio do Sal. Né? Eu fiz o contrário, eu ia vir para Torres e fui para Arroio do Sal. Né? E aí eu quero deixar um legado e eu quero que os meus filhos sintam orgulho pelo que o pai ajudou a fazer isso. É isso que eu quero, Luciano. Tá eu certo. imagino que tu também Tu já está fazendo isso. Que bom. E é uma coisa que eu sinto também que nem tu, Luciano, porque eu sinto orgulho quando eu falo que eu fui do carnaval na gestão do Luciano. E para mim foi o melhor reinado que eu tive foi com o mandato dele. Porque eu tive, assim, foi mais à vontade, tive mais recursos. Então foi uma coisa que me deu prazer de fazer, sabe? Me senti muito à vontade. E eu falo isso também porque eu tenho um filho pequeno. Ele participa do carnaval comigo. E eu sempre gostei que ele lembrasse também que a mãe dele fez parte da corte do carnaval, que ajudou a desenvolver o carnaval. Tanto que eu ia deixar o carnaval, ia sair de lá, eu não queria mais desfilar. Por causa de ter filho, enfim, não tem jeito. Ele quer que eu continue desfilando, dançando, então eu continuo mais pelo município, pelas pessoas que a gente conquista, com carisma, com querer ver a gente bem. Então a gente continua também fazendo esse trabalho pro Arroio do Sal. Nos bastidores do carnaval, mas também trabalhando junto para o município. E assim, isso é muito importante. Cada vez mais junto. É importante que tu plante essa semente aqui com os convidados que tu traz aqui, ó. A gente está no mesmo barco, né? E eu falo do ponto de vista turístico. O cara tem que desembarcar em Arroio do Sal, ele tem que visitar a guarita, ele tem que tomar um banho de cascata lá no Maquiné, né? Comer em algum lugar. Existe possibilidade. Isso. Né? Ele pode dormir num lugar, almoçar no outro, jantar no outro, tomar café da tarde no outro. Gente, nós temos um privilégio nesta região, né? Aqui quem está falando é um cara da grande Porto Alegre encantado com o litoral. Quem descobriu. Né? Exato. A gente sempre ouvia falar, né? Assim, alguns, tô morando no litoral. Para. Não. Mas são lugares peculiares, né? Porque eu moro em Torres, eu vou todo final de semana durante o carnaval para Arroio do Sal. Eu podia ir e voltar. Não, eu fico lá no final de semana, alugo uma casa, fico lá no final de semana porque eu gosto do ambiente da cidade. Sim, aquela coisa de balneário, não é que nem Torres. Então tu curte também do mesmo jeito, são regiões diferentes, tem que descobrir todas elas, né? Não, e a qualidade de vida no litoral é muito grande. Né? A qualidade de vida, um menor custo, né, comparado com Porto Alegre, que eu vivi em Porto Alegre. E eu tô apaixonado pelo litoral, apaixonado por Arroio do Sal. Que bom. Não, Lucianos, gostaria de encerrar, então, pedindo para vocês resumirem em uma palavra o que vocês esperam de Arroio do Sal para os próximos 10 anos, ou uma palavra, uma expressão. O que vocês esperam no nosso balneário? Não é mais? Não, o que eu espero é realmente que esse município ele se confirme como uma cidade, um município de oportunidades, né, para os jovens, né, porque é muito triste quando um jovem não tem perspectiva de futuro, e a gente vê aí, isso nos entristece até levando ao suicídio, né, fruto da depressão, da falta de oportunidades, e é isso que eu quero que as pessoas que nos assistem possam refletir, que é a nossa função, eu como gestor público, de trabalhar na busca de oportunidades para essa juventude. Então, o que eu espero realmente de Arroio do Sal é que se torne aquilo que nós sonhamos e, é claro, não esperar só que Deus faça isso. Já está fazendo. A gente tem que fazer a nossa parte e é o que eu estou procurando fazer. A palavra é prosperidade, né? E assim, visão de futuro e o desafio, né, Luciano, que eu acredito, não só porque ele é prefeito, porque eu sou liderado por ele, mas como amigo eu já falei isso para ele. O Luciano é uma pessoa qualificada. Ele tem relacionamento no Estado, fora do Estado. Responsabilidade orçamentária, fiscal, financeira, isso que se precisa ter, porque vai ter dinheiro. Vai. Só que tem que ser bem gerido. Isso aí. Né? Eu vim da iniciativa privada, eu tenho isso na minha cabeça. E tendo aí o Luciano, ou que o próximo que vier, tendo responsabilidade, vai dar muito certo. E aí não é só para Arroio do Sal, né? É para toda a região aqui. Sem contar o Brasil, mas o primeiro impacto é aqui na nossa região. Né? Mas só fazer um registro bem rápido. E quando se fala em responsabilidade na questão fiscal, gestão fiscal, nós colocamos na outra gestão, Arroio do Sal em primeiro lugar em gestão fiscal no litoral, terceiro no estado e 34º no país. Nossa. Então significa dizer o quê? Que isso é probidade, é cuidar do dinheiro público e a gente continua com esse mesmo espírito. Né? Vamos ter que chegar no mínimo nesse nível no final da gestão, né? No mínimo, não pode baixar disso, né? Isso aí. Então, Luciano, só tenho a agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso podcast. Ao longo dessa conversa, a gente percebe que Arroio do Sal está vivendo um momento muito decisivo, com grandes projetos, né, com saneamento,
plano diretor, turismo, mercado imobiliário, e tudo isso não fica restrito só à cidade de Arroio do Sal, mas representa um salto muito grande para todo o nosso litoral, e essa expansão vai abrir muitos caminhos para desenvolvimento, oportunidade para a nossa região, e preparar o nosso futuro cada vez melhor para o turista ou para quem quiser morar aqui. Que a gente possa aproveitar esse momento então positivo, construindo juntos um litoral mais moderno, integrado, sustentável. Só tenho a agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Então, a todos que nos ouviram, muito obrigada e até o próximo Diário Cast. Tchau.